O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 95. Yudhishthira pergunta sobre guarda-sóis e sandálias. História de Jamadagni, esposa Renuka, sobre aniquilar o sol. Yudhishthira disse: ó chefe da linhagem de Bharata, por quem foi introduzido o costume de dar guarda-sóis e sandálias em cerimônias fúnebres? Porque isto foi introduzido e para que propósito estes presentes são feitos? Eles são dados não somente em cerimônias fúnebres, mas também em outros ritos religiosos. Eles são dados em muitas ocasiões com um propósito de adquirir mérito religioso. Eu desejo saber, em detalhes, ó regenerado, o sentido verdadeiro deste costume. Bhishma disse: ó príncipe, ouça atentamente aos detalhes que eu contarei a respeito do costume de se doar guarda-sóis e sapatos em ritos religiosos, e quanto a como e por que isto foi introduzido. Eu também te direi integralmente, ó príncipe, como isto adquiriu a força de uma observância permanente e como isto veio a ser visto como uma ação meritória. Eu irei, em relação a isto, relatar a narrativa da conversa entre Jamadagni e Surya de grande alma. Nos tempos antigos, o ilustre Jamadagni, ó rei pujante, da linhagem de Brigu, estava ocupado em praticar com seu arco. Escolhendo seu alvo, ele disparava seta depois de seta. Sua esposa Renuka costumava apanhar as setas quando atiradas e levá-las repetidamente de volta para aquele descendente, dotado de energia resplandecente, da linhagem de Brigu. Satisfeito com o barulho sibilante de suas setas e o ressoar de seu arco, ele se divertia dessa maneira por atirar repetidamente suas setas, as quais Renuka levava de volta para ele. Um dia, ao meio-dia, ó monarca, naquele mês quando o sol estava em Gestamula, o Brahmana, tendo atirado todas as suas setas, disse para Renuka: ó dama de olhos grandes, vá e me busque as setas que eu atirei do meu arco, ó tu de sobrancelhas belas. Eu as dispararei novamente com meu arco. A dama procedeu em sua missão, mas foi obrigada a se sentar sob a sombra de uma árvore, por sua cabeça e pés estarem sendo chamuscados pelo calor do sol. A graciosa Renuka de olhos negros, tendo descansado somente por um momento, teve medo da maldição de seu marido e, portanto, dirigiu-se novamente à tarefa de reunir e levar de volta as setas. Levando-as com ela, a senhora célebre de feições elegantes voltou, afligida em mente e com seus pés doendo muito. Tremendo com medo, ela se aproximou de seu marido. O rishi, cheio de cólera, repetidamente se dirigiu à sua esposa de rosto formoso, dizendo: ó Renuka, por que tu demoraste tanto para voltar? Renuka disse: ó tu que és dotado de riqueza de penitências, minha cabeça e pés foram chamuscados pelos raios do sol. Oprimida pelo calor, eu me dirigi para a sombra de uma árvore. Justamente esta foi a causa da demora. Informado da causa, ó marido, cesse de estar zangado comigo. Jamadagni disse: ó Renuka, neste mesmo dia eu destruirei, com a energia ardente das minhas armas, a estrela do dia com seus raios brilhantes, que te afligiu dessa maneira. Bhishma continuou. Sacando seu arco celeste, e pegando muitas setas, Jamadagni ficou de pé, virando seu rosto em direção ao sol e vendo como ele se movia, no seu percurso diurno. Então, ó filho de Kunti, vendo-o dirigido para a luta, Surya se aproximou dele no disfarce de um Brahmana e lhe disse: o que Surya fez para te desagradar? Percorrendo o firmamento, ele absorve a umidade da terra, e na forma de chuvas ele a despeja novamente sobre ela. É por isto, ó regenerado, que nasce o alimento dos seres humanos, alimento que é tão agradável para eles. Os Vedas dizem que é alimento o que constitui os ares vitais. Ó Brahmana, oculto nas nuvens e rodeado por seus raios, o sol encharca as 7 ilhas com chuvas. Ó pujante, a umidade, assim derramada, se propagando nas folhas e frutos de vegetais e ervas, é transformada em alimento.
Ó filho de Brigu, os ritos de natividade, observâncias religiosas de todos os tipos, investidura com fio sagrado, doações de vacas, casamentos, todos os artigos em vista de sacrifícios, as regras para o governo de homens, doações, todos os tipos de união, entre homem e homem, e a aquisição de riqueza, tem sua origem no alimento. Tu sabes bem disso. Todas as coisas boas e agradáveis no universo, e todos os esforços feitos pelas criaturas vivas fluem do alimento. Eu repito devidamente isto que é bem conhecido por ti. De fato, tu conheces completamente tudo o que eu disse. Portanto, ó Rishi regenerado, abrande tua ira. O que tu irás ganhar por aniquilar o sol? Capítulo 96. Surya dá para Jamadagni guarda-sóis e sandálias para proteger do calor. Yudhishthira disse: o que fez aquele principal dos ascetas, isto é, Jamadagni dotado de grande energia, quando assim suplicado pelo fazedor do dia? Bhishma disse: ó descendente de Kuru, apesar de todas as súplicas de Surya, o sábio Jamadagni, dotado do resplendor do fogo, continuou a nutrir sua raiva. Então, ó rei, Surya, no disfarce de um Brahmana, curvou sua cabeça para ele e se dirigiu a ele com mãos unidas, nestas palavras gentis: ó Rishi regenerado, o sol está sempre em movimento. Como tu irás perfurar o Senhor do dia que está constantemente se movendo para frente? Jamadagni disse: com a visão do conhecimento eu te conheço como sendo móvel e imóvel. Eu certamente te darei uma lição neste dia. Ao meio-dia tu pareces parar nos céus por um momento. Então, ó Surya, que eu te perfurarei com minhas setas. Não há desvio desta minha resolução. Surya disse: ó Rishi regenerado, sem dúvida, tu me conheces, ó o melhor dos arqueiros. Mas, ó santo, embora eu tenha ofendido, veja, eu sou um suplicante pela tua proteção. Bhishma continuou. Nisto, o adorável Jamadagni dirigiu-se sorridente ao fazedor do dia, dizendo: ó Surya, quando tu procuraste minha proteção, tu não tens nada a temer. Superaria a simplicidade que existe nos Brahmanas, a estabilidade que existe na terra, a suavidade existente na lua, a gravidade existente em Varuna, a refulgência existente em Agni, o brilho de Meru, e o calor do sol, aquele que matasse um suplicante por proteção. O homem que pode matar um suplicante é capaz de violar o leito de seu preceptor, de matar um Brahmana, e de beber álcool. Portanto, pense em algum remédio para este mal, pelo qual as pessoas possam ser aliviadas quando aquecidas por teus raios. Bhishma continuou. Assim dizendo, aquele excelente descendente de Brigu ficou calado por um momento, e Surya em seguida transferiu para ele um guarda-sol e um par de sandálias. Surya disse: ó grande Rishi, pegue este guarda-sol com o qual a cabeça pode ser protegida em meus raios repelidos. Este par de sandálias é feito de couro para a proteção dos pés. Deste dia em adiante a doação destes artigos em todos os ritos religiosos será estabelecida como um costume inflexível. Bhishma continuou. Este costume de dar guarda-sóis e sapatos foi introduzido por Surya. Ó descendente de Bharata, estes presentes são considerados meritórios nos 3 mundos. Portanto, doe guarda-sóis e sapatos para Brahmanas. Eu não tenho dúvida que tu irás então obter grande mérito religioso por esta ação. Ó o principal da linhagem de Bharata, aquele que doa um guarda-sol branco, com 100 de varetas para um Brahmana, obtém bem-aventurança eterna depois da morte e reside na região de Indra, respeitado por Brahmanas, Apsaras, e Devas. Ó o pujante, aquele que dá sapatos para Brahmanas na Taka, como também para Brahmanas praticantes dos ritos de religião cujos pés ficaram feridos pelo calor do sol, alcança regiões cobiçadas pelas próprias divindades. Tal homem, ó Bharata, mora em felicidade no céu mais sublime depois de sua morte. Ó o principal da linhagem de Bharata, eu assim relatei para ti integralmente os méritos de se doar sapatos e guarda-sóis em cerimônias religiosas. Capítulo 97. Vasudeva instruído no modo de um chefe de família. Yudhishthira disse: ó o principal da linhagem de Bharata, relate para mim todos os deveres do modo familiar, e me diga tudo aquilo que um homem deve fazer para obter prosperidade neste mundo.
Bhishma disse: Ó Bharata, eu irei, em relação a isto, narrar para ti a antiga história de Vasudeva e da deusa Terra. O pujante Vasudeva, ó príncipe excelente da linhagem de Bharata, depois de cantar os louvores da deusa Terra, questionou acerca deste mesmo tópico sobre o qual tu perguntaste. Vasudeva disse: tendo adotado o estado de um chefe de família, quais ações eu, ou alguém como eu, deve realizar e como tais ações frutificam em benefícios? A deusa Terra disse: ó Madhava, os rishis, as divindades, os pitris, e os homens devem ser adorados, e sacrifícios devem ser realizados, por um chefe de família. Aprenda também de mim que as divindades são sempre satisfeitas com sacrifícios, e os homens são satisfeitos com hospitalidade. Portanto, o chefe de família deve agradá-los com objetos tais como os que eles desejam. Por semelhantes ações, ó matador de Madhu, os rishis também são satisfeitos. O chefe de família, se abstendo de comida, deve cuidar diariamente de seu fogo sagrado e de suas oferendas sacrificais. As divindades, ó matador de Madhu, ficam satisfeitas com tais ações. O chefe de família deve oferecer diariamente oblações de comida e água, ou de frutas, raízes e água, para a satisfação dos pitris, e a oferenda Vaisvadeva deve ser realizada com arroz fervido, e oblações de manteiga clarificada para Agni, Soma, e Dhanvantari. Ele deve oferecer oblações distintas e separadas para Prajapati. Ele deve fazer oferendas sacrificais na devida ordem. Para Yama na região ao sul, para Varuna na região oeste, para Soma na região norte, para Prajapati dentro da propriedade, para Dhanvantari na região nordeste, e para Indra na região leste. Ele deve oferecer alimento para homens na entrada de sua casa. Estas, ó Madhava, são conhecidas como as oferendas Vali. As Vali devem ser oferecidas para os Maruts e para as divindades no interior da casa. Para os Visvedevas, elas devem ser oferecidas ao ar livre, e para os Rakshasas e espíritos as oferendas devem ser feitas à noite. Depois de fazer estas oferendas, o chefe de família deve fazer oferendas para Brahmanas, e se nenhum Brahmana estiver presente, a primeira porção de alimento deve ser jogada no fogo. Quando um homem deseja oferecer Shraddha para seus antepassados, ele deve, quando a cerimônia Shraddha estiver terminada, gratificar seus antepassados e então fazer as oferendas Vali na ordem devida. Ele deve então fazer oferendas para os Visvedevas. Ele deve em seguida convidar Brahmanas e então regalar apropriadamente os convidados chegados à sua casa, com alimento. Por este ato, ó príncipe, os convidados são satisfeitos. Aquele que não fica muito tempo na casa, ou, tendo chegado, vai embora depois um tempo curto, é chamado de convidado. Para seu preceptor, para seu pai, para seu amigo e para um convidado, um chefe de família deve dizer: eu adquiri isto em minha casa para te oferecer hoje. E ele deve oferecer isto consequentemente todo dia. O chefe de família deve fazer o que quer que eles lhe peçam para fazer. Este é o costume estabelecido. O chefe de família, ó Krishna, deve comer seu alimento por último depois de ter oferecido alimento para todos eles. O chefe de família deve adorar, com oferendas de Madhuparka, seu rei, seu sacerdote, seu preceptor, e seu sogro como também Brahmanas Nataka, mesmo se eles fossem ficar em sua casa por um ano inteiro. De manhã, assim como à noite, alimento deve ser oferecido no chão para cachorros, svapachas, literalmente, aqueles que cozinham para cachorros, ou seja, que mantêm cachorros como companheiros, significando membros da casta mais baixa, e aves. Isto é chamado de oferenda Vaisvadeva. O chefe de família que realiza estas cerimônias com uma mente não nublada pela emoção obtém as bênçãos dos rishis neste mundo, e depois da morte chega às regiões celestiais. Bhishma continuou. O pujante Vasudeva, tendo escutado tudo isso da deusa Terra, agiu conformemente. Haja tu também da mesma maneira. Por realizar esses deveres de um chefe de família, ó rei, tu obterás fama neste mundo e alcançarás o céu depois da morte. Capítulo 98. Manu e Suvana sobre doações de flores e luz. Yudhishthira disse: de que tipo é a doação de luz, ó chefe da linhagem de Bharata?
Como este presente se originou? Quais são os méritos que se atribuem a ele? Conte-me tudo isto. Bhishma disse. Em relação a isto, ó Bharata, é contada a velha narrativa da conversa entre Manu, aquele senhor das criaturas, e Suvarna. Havia antigamente uma seta, ó Bharata, de nome Suvarna. Sua cor era como aquela do ouro e por isso ele era chamado de Suvarna, o de cor de ouro. Dotado de uma linhagem pura, bom comportamento, e talentos excelentes, ele tinha dominado todos os Vedas. De fato, pelas habilidades que ele possuía, ele conseguiu superar muitas pessoas de linhagem nobre. Um dia aquele Brahmana erudito viu Manu, o senhor de todas as criaturas, e se aproximou dele. Se encontrando, eles fizeram as perguntas usuais de cortesia. Ambos eram firmes no cumprimento da verdade. Eles se sentaram no leito encantador de Meru, aquela montanha de ouro. Sentados lá eles começaram a conversar um com o outro sobre diversos assuntos ligados às divindades de grande alma e rishis regenerados, e daitias dos tempos antigos. Então o Suvarna, dirigindo-se ao humano alto-nascido, disse estas palavras: cabe a ti responder uma pergunta minha para o benefício de todas as criaturas. Ó Senhor de todas as criaturas, as divindades são vistas serem adoradas com presentes de flores e outros bons perfumes. O que é isto? Como esta prática foi originada? Quais também são os méritos que se atribuem a isto? Fale para mim sobre este tópico. Manu disse. Em relação a isto é recitada a velha história da conversa entre Sukra e Daitya, Vali de grande alma. Uma vez, Sukra da linhagem de Brigu se aproximou da presença de Vali, o filho de Virochana, enquanto ele estava governando os três mundos. O chefe dos Asuras, aquele dador de presentes sacrificais em abundância, tendo adorado o descendente de Brigu com o Arghya, e lhe oferecendo um assento, se sentou depois que seu convidado tinha se sentado. Este mesmo tópico que tu começaste relativo aos méritos ligados ao presente de flores, incenso e lâmpadas surgiu na ocasião. De fato, o chefe dos Daityas fez esta grande pergunta para Sukra, aquele mais erudito de todos os ascetas. Vali disse: ó o principal de todas as pessoas familiarizadas com Brahma, qual, de fato, é o mérito de dar flores em incenso e lâmpadas? Cabe a ti, ó o principal dos Brahmanas, me falar sobre isto. Sukra disse: primeiro a penitência surgiu para a vida. Depois veio Dharma, ou compaixão e outras virtudes. No intervalo no meio surgiram muitas trepadeiras e ervas. Inúmeras eram as espécies destas. Todas elas têm a divindade, Soma como seu senhor. Algumas daquelas trepadeiras e ervas vieram a ser consideradas como anrita e algumas vieram a ser consideradas como veneno. Outras que não eram nem isto nem aquilo formaram uma classe. É anrita aquilo que dá satisfação imediata e alegria para a mente. É veneno aquilo que tortura a mente extremamente por seu odor. Saiba também que anrita é altamente auspicioso e que veneno é altamente inauspicioso. Todas as ervas, decíduas, são anrita. O veneno nasceu da energia do fogo. As flores alegram a mente e concedem prosperidade. Por esta razão, homens de atos virtuosos deram um nome de sumanas para elas. Aquele homem que está em um estado de pureza e oferece flores para as divindades descobre que as divindades ficam satisfeitas com ele, e como a consequência de tal satisfação concedem prosperidade para ele. Ó o soberano dos Daityas, aquelas divindades para quem os devotos oferecem flores, ó o Senhor, enquanto proferem seus nomes, ficam satisfeitas com as oferendas por causa de sua devoção. As ervas, decíduas, são de diversas espécies e possuem diversos tipos de energia. Elas devem ser classificadas como selvagens, suaves e poderosas. Ouça-me enquanto eu te digo quais árvores são úteis para propósitos de sacrifício e quais não são assim. Ouça também quais guirlandas são aceitáveis para as asuras, e quais são benéficas quando oferecidas às divindades. Eu também mostrarei em sua devida ordem quais guirlandas são agradáveis para os rakshasas, quais são para os uragas, para os yakshas, quais são para os seres humanos, e para os pitris, na ordem apropriada. As flores são de diversas espécies.
Algumas são selvagens, algumas são de árvores crescidas no meio de habitações humanas. Algumas pertencem a árvores que nunca crescem a menos que plantadas em solo bem cultivado. Algumas são de árvores crescidas em montanhas. Algumas são de árvores que não são espinhosas. E algumas de árvores que são espinhosas. Fragrância, beleza de forma, e gosto também podem oferecer bases de classificação. O perfume que as flores produzem é de dois tipos, agradável e desagradável. As flores que emitem perfume agradável devem ser oferecidas às divindades. As flores de árvores que são desprovidas de espinhos são geralmente brancas em cor. Tais flores são sempre aceitáveis para as divindades, ó Senhor. Uma pessoa possuidora de sabedoria deve oferecer guirlandas de flores aquáticas, tais como lótus e semelhantes, para os Gandharvas e Nagas e Yakshas. Tais plantas e ervas que produzem flores vermelhas, que possuem perfume forte, e que são espinhosas, são declaradas no Atharvana como adequadas para todas as ações de encantamento para prejudicar inimigos. Tais flores como as que possuem grande energia, que são dolorosas ao toque, que crescem em árvores e plantas que têm espinhos, e que são vermelho vivo ou pretas, devem ser oferecidas para espíritos maus e seres sobrenaturais. Tais flores que alegram a mente e o coração, que são muito agradáveis quando pressionadas, e que são de forma bela, são citadas, ó Senhor, como sendo dignas de serem oferecidas para seres humanos. Flores tais como as que crescem em cemitérios e crematórios, ou em lugares dedicados às divindades, não devem ser levadas e usadas para casamento e outros ritos que tenham crescimento e prosperidade como seu objetivo, ou para atos de galanteio e prazer em segredo. Tais flores que nascem em montanhas e em vales, e que são agradáveis em perfume e aspecto, devem ser oferecidas para as divindades. Salpicando-as com pasta de sândalo, tais flores agradáveis devem ser oferecidas devidamente segundo as ordenanças das Escrituras. As divindades ficam satisfeitas com o perfume das flores. Os Yakshas e Rakshasas com sua visão, os Nagas com seu toque, e os seres humanos com todos os três, isto é, perfume, visão e toque. Flores, quando oferecidas para as divindades, as agradam imediatamente. Elas são capazes de realizar todos os objetivos simplesmente por desejarem sua realização. Como tais, quando satisfeitas com devotos lhes oferecendo flores, elas fazem todos os objetivos nutridos por seus devotos serem realizados imediatamente. Satisfeitas, elas satisfazem seus devotos. Honradas, elas fazem seus devotos desfrutarem de todas as honras. Desconsideradas e insultadas, elas fazem aqueles mais vis dos homens serem arruinados e consumidos. Eu irei, depois disto, falar para ti dos méritos que se vinculam às ordenanças sobre o presente de incenso. Saiba, ó príncipe dos Asuras, que os incensos são de diversos tipos. Alguns deles são auspiciosos e alguns são inauspiciosos. Alguns incensos consistem de exudações. Alguns são feitos de madeira fragrante colocada sobre o fogo. E alguns são artificiais, sendo feitos por intermédio de diversos artigos misturados. Seu perfume é de dois tipos, isto é, agradável e desagradável. Ouça-me enquanto eu te falo sobre o assunto em detalhes. Dupas são incensos oferecidos para as divindades. Sendo de substâncias inflamáveis, eles são feitos de modo que eles possam queimar lentamente. Eles são acompanhamentos inseparáveis de um culto das divindades. Todas as exudações exceto aquela da Bosvela serrata são agradáveis para as divindades. E, no entanto, certo que a melhor de todas as exudações é a da Balsamodendron mucul. De todos os dupas da classe Sari, o Aquilaria Galocha é o melhor. Ele é muito agradável para os Yakshas, os Rakshasas e os Nagas. A exudação da Bosvela serrata, e outros da mesma classe, são muito desejados pelos Daityas. Dupas feitos da exudação do Chore robusta e do Pinus deodara, misturados com várias tinturas de perfume forte, são, ó rei, ordenados para os seres humanos. É dito que tais dupas satisfazem imediatamente as divindades, os danavas, e espíritos. Além desses, há muitas outras espécies de dupas usados por homens para propósitos de prazer ou satisfação.
Todos os méritos que foram falados como vinculados à oferta de flores devem ser reconhecidos como se vinculando igualmente ao presente de dupas tais como os que são produtivos de satisfação. Eu agora falarei dos méritos ligados ao presente de luzes, e quem pode dá-los em quais momentos e de que maneira, e quais devem ser os tipos de luzes que devem ser oferecidos. A luz é citada como sendo energia e fama e tem um movimento ascendente. Por isso o presente de luz, o qual é energia, aumenta a energia dos homens. Há um inferno de nome Andatamas. O período também do rumo do sol para o sul é considerado como escuro. Para escapar daquele inferno e da escuridão deste período, uma pessoa deve dar luzes durante o período quando o sol está em seu rumo norte. Tal ato é elogiado pelos bons. O sentido parece ser que se um homem morre durante aquele período quando o sol está no seu rumo para o sul, ele é arrastado através de uma escuridão densa. Para escapar daquela escuridão uma pessoa deve dar luzes no período mencionado. Já que, além disso, a luz tem uma direção ascendente e é considerada como um remédio para a escuridão, portanto, uma pessoa deve ser um doador de luz. Exatamente esta é a conclusão das Escrituras. É devido às luzes oferecidas que as divindades se tornaram dotadas de beleza, energia e resplandecência. Por abstenção de tal ação, os Rakshasas se tornaram dotados dos atributos opostos. Por esta razão se deve sempre dar luzes. Por dar luzes um homem vem a ser dotado de visão aguçada e resplandecência. Alguém que doa luzes não deve ser um objeto de ciúme com outros. Luzes, além disso, não devem ser roubadas, nem extinguidas quando dadas por outros. Alguém que rouba uma luz se torna cego. Tal homem ter que tatear pela escuridão, no mundo seguinte, e se torna desprovido de resplandecência. Alguém que dá luzes brilha em beleza nas regiões celestiais como uma fileira de luzes. Entre as luzes, as melhores são aquelas nas quais Giri é queimado. Em seguida na ordem estão aquelas nas quais o suco dos frutos produzidos por ervas decíduas é queimado, isto é, óleo de sementes de mostarda e sementes de mamona, etc. Alguém desejoso de progresso e crescimento nunca deve queimar, para a iluminação, gordura ou medula ou o suco que flui dos ossos das criaturas. O homem que deseja seu próprio progresso e prosperidade deve sempre dar luzes em descidas de montanhas, em estradas através de florestas e regiões inacessíveis, sob árvores sagradas localizadas no meio de habitações humanas, e em cruzamentos de ruas. O homem que dá luzes sempre ilumina sua família, obtém pureza de alma e refulgência de forma. Realmente, tal homem, depois da morte, obtém a companhia dos corpos luminosos no firmamento. Eu irei agora te falar sobre os méritos, com os frutos que eles ocasionam, que se vinculam às oferendas vali feitas às divindades, aos yakshas, aos uragas, seres humanos, espíritos, e rakshasas. Aqueles homens inescrupulosos e pecaminosos que comem sem primeiro servir brahmanas e divindades e convidados e filhos devem ser reconhecidos como rakshasas. Por isso, alguém deve oferecer primeiro o alimento que ele preparou para as divindades depois de tê-las adorado devidamente com sentidos reprimidos e atenção concentrada. Deve-se oferecer as vali para as divindades inclinando a cabeça em reverência. As divindades são sempre sustentadas pela comida que os chefes de família oferecem. Na verdade, elas abençoam as casas nas quais são feitas oferendas para elas. Os yakshas e rakshasas e pandagas, como também convidados e todas as pessoas em casa, são sustentados pelo alimento que é oferecido por pessoas que levam o modo de vida familiar. De fato, as divindades e os pitris derivam seu sustento de tais oferendas. Satisfeitos com tais oferendas, eles satisfazem o ofertante em retribuição com longevidade e fama e riqueza. Alimento limpo, de cheiro e aparência agradáveis, misturado com leite e coalhos, deve, junto com flores, ser oferecido para as divindades. As valis que devem ser oferecidas para yakshas e rakshasas devem ser abundantes com sangue e carne, com vinhos e bebidas alcoólicas acompanhando, e adornadas com camadas de arroz frito. Arroz bem frito, reduzido a pó, é às vezes usado para dar um revestimento para pratos de carne.
Valis misturadas com lotos e utpalas são muito agradáveis para os nagas. Sementes de gergelim, fervidas em açúcar cru, devem ser oferecidas aos espíritos e outros seres sobrenaturais. Aquele que nunca come algum alimento sem primeiro servir dele para os brahmanas e divindades e convidados, vem a ter direito às primeiras porções de alimento. Tal homem se torna dotado de força e energia. Por isso, nunca se deve ingerir algum alimento sem oferecer primeiro uma porção dele para as divindades depois de cultuá-las com reverência. A casa de uma pessoa sempre brilha com beleza por causa das divindades da família que vivem nela. Por isso, aquele que deseja seu próprio crescimento e prosperidade deve adorar as divindades da família por lhes oferecer a primeira porção de todo o alimento. Dessa maneira o erudito Kavi da linhagem de Brigu discursou para Vali, o chefe dos Asuras. Aquele discurso foi em seguida repetido por Manu para o Rishi Suvarna. Suvarna, por sua vez, o repetiu para Narada. O Rishi Celeste Narada repetiu para mim os méritos que se vinculam às várias ações mencionadas. Informado daqueles méritos, ó filho, realize as várias ações mencionadas.